Mateus 24, aleluia. O Senhor é santo e verdadeiro, amém? O verso 36 diz assim, Jesus falando: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus, da sua casa, para lhes dar alimentos no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo isso quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que o seu servo seja mau, e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos, e comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe. Ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra nos orienta, nos traz, Senhor, segurança. A tua palavra não diz o dia, mas nos indica os sinais daquele dia que acontecerá sobre nós. E por isso, Senhor, hoje nós te pedimos que nós estejamos atentos a todos os sinais que o Senhor tem nos dado. Sinais que se manifestam todos os dias, e que nós possamos, Senhor, andar alinhados com a tua vontade e com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Gente, então hoje nós estamos num dia memorável, um dia da expressão, um dia do fortalecimento, um dia do direito e do dever de votarmos, de vivermos a democracia que é nos dada. A palavra democracia significa a decisão, o governo do povo. A nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Ou seja, hoje nós estamos estabelecendo na nossa nação governo que vai definir, que vai nos direcionar, o governo que vai nos governar pelos próximos 4 anos. Esse governo, ele será eleito pelo povo. A Bíblia Sagrada diz que tal como é o povo, assim é o sacerdote. Tal como é o sacerdote, assim é o povo. Por isso, quando nós quisermos reclamar daquilo que nós vamos estabelecer, daqueles que nos governam, antes de nós falarmos deles, nós temos que olhar para nós. Porque às vezes o problema do Brasil não são os governantes, o problema do Brasil tem sido o próprio brasileiro. O Brasil tem vivido um período de uma escravidão, um período de problemas se manifestando, de coisas ruins acontecendo, mas isso tudo também é resultado de uma nação
que por muito tempo tem virado as costas para o Senhor, uma nação que tem se desviado do propósito, uma igreja inclusive que tem se desviado do propósito, um povo que tem perecido por falta do conhecimento de quem Deus é, um povo que tem sofrido por causa do pecado que tem entrado na nossa nação. Só que nós estamos observando que os últimos anos, desde 2013, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, especialmente esse ano, nós estamos vendo uma nação que está se arrependendo dos seus pecados, uma nação que está buscando ao Senhor, uma nação que está se convertendo ao Senhor, e a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que se o povo do Senhor, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se humilhar é reconhecer a sua falha, é reconhecer os seus erros, se humilhar e orar e buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos, deixar para trás os seus erros, dos céus Ele ouvirá a sua oração, atenderá o seu pedido e curará a sua terra. Eu quero declarar em nome de Jesus que a nossa terra será curada pelo poder do nome do nosso Senhor. A Bíblia diz que os planos do Senhor são planos de bem, são planos de paz. Os planos do Senhor são para nos trazer um futuro de prosperidade. Nós temos que crer no Senhor. Nós temos que crer que é nos dado hoje uma oportunidade. Eu tenho dito, já desde o ano passado, eu venho escrevendo sobre isso, sobre essa bipolaridade que o mundo está se tornando. Não é apenas uma questão agora, é porque como nós estamos num período eleitoral, isso aflora, isso está mais sensível. Como nós estamos num período eleitoral, nós percebemos que esta realidade também faz parte do nosso país, também está no nosso país, mas isso não é algo simplesmente brasileiro, isto é algo mundial, e isto é algo profético. Isto é algo que o Senhor declarou: nos últimos dias mostrarei a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. Portanto, nos últimos dias nós perceberemos ainda mais intensamente essa bipolaridade. Nós perceberemos que aqueles que são santos santificam-se mais, aqueles que são sujos se sujem mais. Isso é o que vai acontecer daqui para frente, cada vez mais intenso no mundo. A palavra do Senhor diz que antes do Senhor Jesus voltar, essa diferença vai acontecer, mas eu quero declarar que a igreja do Senhor Jesus é a igreja que vai lavar as suas vestes, que vai se santificar ainda mais, que vai buscar o Senhor ainda mais, e a nossa nação é um berço de avivamento. Eu quero declarar que o Brasil será santificado pelo poder do nome santo do Senhor. Venha a nós o vosso reino, Senhor, seja santo o teu nome na nossa nação, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Mas isso acontecerá, e o Senhor usa governos, desde os tempos bíblicos, desde os antepassados. O Senhor sempre mudou a história de nações, estabelecendo reis, governos que ora eram instrumentos de Deus, todos eles. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, nós temos a nossa expectativa, nós temos o nosso desejo, nós temos o nosso sonho, nós esperamos que estejamos alinhados com a vontade do Senhor, e eu quero declarar que o Senhor nos dê discernimento em nome de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que todo governo, toda autoridade estabelecida é autoridade estabelecida por Deus. Todos os governos. Então, se é autoridade estabelecida por Deus, por que muitas vezes os governos são ímpios? Por que muitas vezes os governos são maus? Por que muitas vezes os governos são injustos? Isso acontece porque quando o Senhor não usa o governo para abençoar a nação, o Senhor usa o governo para converter a nação. O governo sempre será um instrumento de Deus. Então, se a nação não está mudando, talvez o Senhor queira mudar a igreja primeiro. Porque a Bíblia Sagrada diz que é chegado o tempo do juízo,
É chegado o tempo da acerto de contas, e começa conosco, não começa com os de fora. O acerto do Senhor, que o Senhor tem para tratar com a nação, vai começar com as famílias, vai começar com a igreja, vai começar conosco, porque sarados nós podemos sarar, transformados nós podemos transformar. O Senhor é o Deus da nossa nação, e Ele está no controle de todas as coisas. Como cidadãos, o que nós não podemos é abrir mão do nosso dever, do nosso direito. É nos dado hoje uma oportunidade. Quem aqui já votou hoje? Glória a Deus pela sua vida. Quem vai votar ainda? A maioria vai votar. Não perca essa oportunidade. Não anule o seu voto. Não vote em branco. Ore ao Senhor, escolha candidatos que se alinham com o propósito de Deus para a nossa nação, com a vontade da palavra do Senhor. Candidatos que são homens, que não são perfeitos, que têm falhas, mas que se alinhem com o projeto de Deus. É claro, está claro tudo o que está acontecendo, ninguém está escondendo nada de ninguém. Os planos de governo estão estabelecidos, estão claros para todos. Nós temos um filtro. O filtro é a palavra do Senhor, e isto deve determinar as nossas escolhas em nome de Jesus. Agora faça isso, porque quando você não participa, quando você diz, não quero participar, você está dizendo o seguinte: o que acontecer para mim, tanto faz. A última eleição nós tivemos um número enorme de pessoas que não votaram. Um número enorme que poderia ter decidido o rumo da nossa nação, poderia ter definido outras coisas, e aí a gente paga por isso, porque a gente não toma a nossa atitude. Então é nos dado essa oportunidade hoje. Faça isso. Nós vamos escolher deputados estaduais, deputados federais, nós vamos escolher senadores, governo do estado e presidente da república. Eu tenho dito, não apenas presidente, porque hoje nós estamos muito intenso na questão presidencial. Hoje eu recebi várias ligações de manhã, de irmãos perguntando para mim: pastor, em quem que eu vou votar? Meu irmão, hoje eu não posso dizer em quem você vai votar, é proibido. Mas perguntando: pastor, eu já tenho o presidente, mas eu não tenho o deputado, eu não tenho o senador, eu não sei em quem eu vou votar. Ou seja, a gente precisa entender a responsabilidade que é nos dada, principalmente nas questões legislativas. O governo da nossa nação, o futuro da nossa nação, será regido por leis. Desde que eu comecei a pregar, o Senhor tem me dito: o Brasil é um país que até aqui há liberdade de expressão. Até aqui há liberdade de expressão, só que tudo isso é garantido por lei. E são as leis que vão determinar o futuro. Se a igreja brasileira um dia for perseguida na nossa nação, a perseguição vai começar por leis estabelecidas no Congresso Nacional, por leis estabelecidas nas câmaras estaduais, por leis estabelecidas nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais. Portanto, meu irmão, não adianta nós pensarmos em votar num presidente, num governador, e o nosso voto para legislativo não se alinhar com a vontade de Deus. Que nós tenhamos essa responsabilidade hoje, que nós entendamos que hoje é nos dado essa oportunidade. Agora tem algo que eu gostaria de também refletir, é sobre a nossa esperança, porque no meio do processo eu percebi, e isso tem me incomodado muito, eu percebi que da igreja, eu não vou falar dos de fora, eu vou falar da igreja, de dentro da igreja tem surgido muita idolatria a homens. De dentro da igreja tem surgido muitos exageros. De dentro da igreja tem surgido esses exageros que têm incomodado. Eu creio que isso não é a vontade de Deus. Eu percebi nos últimos dias que muitas partes da igreja, até mesmo a Bíblia Sagrada, utilizavam para citar ou para favorecer ou para avalizar o seu candidato. A Bíblia deles parece que fala mais do candidato dele do que de Jesus Cristo. E aqui eu posso citar nomes porque nós vimos muito isso acontecer. A gente viu muito citar o nome de Jair, do Jair Bolsonaro dentro da Bíblia, porque existem vários textos que falam sobre Jair.
E aí tinha texto que falava sobre Haddad, só que muitos irmãos usando o nome Jair, o nome Haddad, só que isso nos traz um problema enorme, porque quando você vai a Isaías 45, a Bíblia diz que Ciro é que é o abençoado pelo Senhor. Aí eu fico perguntando, Deus está numa confusão? Deus deve estar confuso, porque uma hora ele fala que é Jair, outra hora ele fala que é Haddad, outra hora ele fala que é Ciro, e se procurar direitinho vai achar outro, porque a Bíblia é a mãe das heresias, quando a gente quer sistematizar e fazer dela o nosso livro, para justificar as nossas loucuras. É por causa desses malucos que tem tantas doutrinas humanas, que não servem de nada para refrear os impulsos da carne, mas tão somente para destruir ainda mais a igreja. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tenha preferências, fale do seu candidato, justifique, eu fiz isso, mas não faça da Bíblia. A palavra do Senhor é santa, a palavra do Senhor é verdadeira e a gente tem que ter zelo pela palavra do Senhor. As minhas preferências políticas, cívicas não podem, o que eu posso é usar a Bíblia como um instrumento de filtro, como eu te falei. Esse candidato tem a ver com os princípios que eu acredito, se chega mais próximo daquilo que eu acredito, glória a Deus, vou votar nele por isso, mas não vou usar um texto bíblico, um texto fora de contexto como um pretexto. A nossa esperança deve estar no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que, como igreja, nesse tempo de bipolaridade, não se esqueça, nós precisamos ser o equilíbrio da terra, o sal da terra, a luz dos homens. Isso significa dar à humanidade um ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é a rocha que se chama Jesus Cristo. A nossa esperança está no Senhor. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus é a âncora firme e segura da nossa alma. O sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos por trás do véu e nos concedeu a vida e o concerto com o Senhor, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo. Ele é a nossa âncora firme da alma. Paulo vai dizer a Timóteo, quando ele escreve o primeiro verso da primeira carta que ele escreve para o seu filho na fé, jovem pastor, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela ordem de Deus nosso Salvador, e Cristo Jesus a esperança que há em nós. Pedro, na sua carta no capítulo 3, vai dizer assim: antes de um, de outro, de qualquer outro, santifiquem Cristo como Senhor das suas vidas, e estejam preparados para dar a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da fé e da esperança que há em vós. Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Senhor. Cristo deve ser aquele em quem nós depositamos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Nós estamos vivendo, meu irmão, um marco. Glória a Deus, porque é nos dada a oportunidade de participar de algo que vai, creio eu, mudar a história, não apenas dos próximos 4 anos da nossa nação, mas talvez de décadas para frente. E é nos dada a oportunidade de participar disso, mas a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está em Cristo, porque se você colocar a esperança sua em homens, você vai se decepcionar profundamente, seja quem for. Hoje você está dizendo: uau, é o meu, uhul. Talvez hoje você vá para a rua e vai enlouquecer, porque o seu candidato vai ganhar. Só que Jesus disse assim, a palavra do Senhor diz assim: não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo, a sua cobiça passarão, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Porque a nossa esperança está no Senhor.
É nele que depositamos. Por que eu digo que você vai se decepcionar? Porque existe uma palavra declarada, uma palavra que é a única profecia que precisa se cumprir de tudo que já aconteceu, e essa profecia significa: Jesus voltará. Glória a Deus devia ser maior. Nós estamos tão na terra que a gente fala que Jesus voltará. Se eu falar hoje que tal ganhará, você uhul! Se falar que Jesus volta, amém. Jesus voltará. Essa profecia vai se cumprir, queira a igreja acredite ou não. Eu quero crer que eu estou pregando para uma igreja que crê na volta do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você ler Bíblia, não precisa nem ler muito, basta dar uma lidinha por semana. Não vai demorar muito tempo para você descobrir que o cenário para Jesus voltar é o caos. Já vejo gente fazendo assim. Jesus voltará num tempo conturbado da terra. Jesus voltará num tempo em que ele disse que os homens desmaiariam de terror diante daquilo que estaria por vir. A profecia de Pedro diz que nos últimos dias haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol não dará sua luz, a lua estará em sangue antes do grande dia do Senhor, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus disse que haverá fomes, terremotos, tragédias, bramido do mar, angústia, mas os dias também serão abreviados, porque todo aquele que foi escolhido por ele será salvo. O cenário que Jesus vai se manifestar é um cenário conturbado. Então, quanto mais próximos nós estivermos dos dias da volta do Senhor Jesus, maiores serão as aflições. Jesus disse que nós vamos clamar por Ele, porque nós vamos, sabe o que vai acontecer com a igreja de verdade? A igreja de verdade vai olhar para a terra, nos últimos dias vai dizer assim ao Senhor: nós não aguentamos mais. Nós já fizemos campanha da prosperidade para vencer na terra, nós já fizemos campanha para conquistar, já fizemos campanha para reinar na terra, mas Senhor, essa terra não nos pertence. Nós agora fazemos campanha para que Tu venha e venha logo, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Gente, é o que está escrito. Mas aí agora, como igreja, o que eu faço? Eu cruzo os braços então? Já que o mundo está destinado ao fogo, como Pedro falou, este mundo que agora existe está destinado ao fogo, vai derreter. É esse fogo de conflito, de confusão, de divisão, de guerra, de bipolaridade. Mas nós, diz a palavra do Senhor, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E a palavra do Senhor é que para nós, nesse tempo onde nós esperamos novos céus e nova terra, nós devemos apressar a vinda de Jesus. E como é que eu apresso a vinda de Jesus? Deixa o circo pegar fogo? Cruzo os braços? Já que o mundo está destinado do jeito que está, então eu vou ficar aqui parado? Não, a Bíblia diz que a gente apressa a vinda do Senhor Jesus pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, falando do perdão do Senhor, falando da salvação que Cristo promoveu na cruz do Calvário, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Nós vimos aqui o testemunho do irmão, que viveu uma vida pregressa, toda equivocada, cheia de erros, mas a graça do Senhor alcançou ele. Eu quero declarar em nome de Jesus, que essa graça que alcançou ele, vai alcançar lá na Canhaduba, em nome de Jesus. Presos lá dentro se converterão e conhecerão o amor do Senhor Jesus. Quer apressar a volta de Jesus? Dá um jeito de arrumar um jeito de entrar na cadeia e pregar o Evangelho, entrar nos hospitais e pregar o Evangelho, parar de brigar com o irmão na fé, com o vizinho. Prega o Evangelho para o vizinho. Vamos apressar a volta do Senhor Jesus, anunciando que Jesus é a salvação, que o Rei virá. É isso que a igreja tem que fazer.
e não compactuar com a perversidade e com o mal. Não importando o preço que você pague, talvez o preço seja de perder coisas que você acredita que são valiosas para você. Mas nos últimos tempos nós haveremos de determinar no nosso coração e nas nossas atitudes de que lado nós vamos ficar. Então eu não cruzo o braço, eu não participo das obras das trevas. Eu prego o Evangelho, eu falo do Evangelho, e quando me é dada a oportunidade, eu anuncio o Evangelho com as minhas atitudes. Por que eu estou pregando isso? Porque Jesus Cristo falou, nós acabamos de falar aqui dos dias da volta do Senhor Jesus. Os dias serão semelhantes a Noé. E a Bíblia diz que antes do dilúvio o povo vivia nem aí para nada, curtindo a sua vida, vivendo no seu egocentrismo. A perversidade havia aumentado de tal forma que Deus disse: o meu espírito não contenderá mais com o homem, me arrependi e vou acabar com o mundo. Porque o coração do homem era só inclinado para o mal. Só que a Bíblia diz que a Noé, Deus mostrou benevolência. Existe uma profecia de Abacuque. Avivamento não é algo novo, avivamento é a volta à origem. O primeiro grande avivamento aconteceu no meio do Império Romano, o império mais sanguinário de toda a terra, o império mais injusto de toda a terra, onde pessoas eram crucificadas aos rodos, às multidões, onde a igreja era perseguida, onde o povo vivia na pobreza, onde havia escassez e escravidão. Naquele lugar houve um grande avivamento que mudou a história do nosso povo. Abacuque vai dizer: Senhor, realiza de novo em nosso tempo as mesmas obras. Aviva a tua igreja, faz conhecido no teu tempo, Senhor. Ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. No meio da tua ira, diante da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que acontece? O mundo sofrerá o juízo, virá o tempo em que o Senhor se manifestará com juízo e justiça. Só que a igreja, Deus mostrará benevolência. Eu quero declarar em nome de Jesus: a terra está fadada. Só que a palavra do Senhor para a nossa nação é que o Brasil será um berço de avivamento. O Brasil será uma nação justa. O Brasil será uma nação que no meio desta ira, no meio desse problema, no meio deste caos, no meio da colheita que os homens colherão, a nós, eu quero declarar que Brasil é como Noé, a nós Deus mostrará benevolência, misericórdia e guardará a nossa nação. Mas para um propósito. A Bíblia diz que o Senhor guardou. Em Noé Deus mostrou benevolência no meio do caos, mas mostrou benevolência para um propósito. Qual? Construir uma arca. O problema, meu irmão, não é o que o mundo está se tornando. O problema não é o que vai acontecer no mundo. O problema é diante do que está acontecendo e vai acontecer no mundo, nós não estarmos alinhados com o propósito, não sabermos que no meio do caos nós temos muito trabalho para realizar. Construir uma arca. Essa arca é Cristo. Edificar uma casa sobre a rocha. Não é ir para Facebook e dizer não tem mais jeito mesmo, porque nada presta, porque o Brasil está perdido, porque eu vou para outro lugar. Isso foge do Brasil e sai de dentro do berço do avivamento. Se o Senhor te der uma palavra para você ir para outro lugar, vai, mas não vai fugindo. Vai diante do Espírito, vai por uma palavra do Espírito, porque os filhos de Deus são soprados como Espírito. Talvez nós vamos viver tempos de dificuldade dentro do Brasil, mas nós temos uma palavra. No meio dessa dificuldade, enquanto os homens estão vivendo do jeito que estão vivendo, enquanto o caos está estabelecido, enquanto a perversidade só aumenta, nós estamos focados na construção de uma arca, que vai entrar os nossos, vai entrar aqueles que quiserem entrar. Cristo vai salvar a nossa nação. Pega o teu martelinho, pega o teu machado, pega os pregos, vai fazer piche, vai olhar para o projeto de Deus e começa a trabalhar na construção dessa arca, porque tal como foi Noé e a sua família, assim é a igreja hoje. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer: não vai chover, não vai chover, não vai dar nada. Você está ficando maluco. Construa a arca. A Bíblia diz que o Senhor mostrou benevolência em Noé, porque Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Eu termino aqui,
porque senão a gente vai longe. Sobe, porque Deus disse que ia ser rápido, em nome de Jesus. Justo todos nós somos, porque fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Quem aqui se entregou a Cristo? Você vai participar da ceia hoje, então você é justo. Justo em tudo que você faz, justo em tudo que você realiza, justo porque foi vindicado pelo Senhor, foi aceito pelo Senhor, íntegro porque somos completos. É tempo, meu irmão, não se engane, é tempo de se entregar completamente ao projeto de Deus para a sua vida. Aqueles que são chamados pelo Senhor, têm um projeto do Senhor. Não é mais tempo de relativizar, não é um pé aqui, um pé lá. Cada vez mais, meu irmão, um abismo entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, se tornará maior. Então talvez hoje, até aqui, nós estamos andando assim, um pé aqui, outro pé lá, só que o abismo está crescendo, meu irmão, até onde você aguenta, até onde é a sua flexibilidade. Ou pula para um lado ou pula para o outro. É tempo de sermos completos no Senhor, para participarmos da grande obra que o Senhor está fazendo na nossa nação. A igreja está se levantando. Isso que está acontecendo hoje no país é resultado de uma igreja que está orando, clamando e buscando, e o Senhor vai estabelecer a sua vontade na nossa nação em nome de Jesus. Que a igreja pule para o lado da plenitude, que a igreja pule para o lado do estar completo e totalmente entregue. E o final é interessante, porque a Bíblia diz, vem cá, Ana, seja Deus hoje. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, amém? Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Espírito Santo habita dentro da igreja, porque aqueles que receberam a Cristo, o Espírito veio e habitou, o Espírito vem e habita sobre nós, dentro de nós. Só que o interessante é que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Sabe o que isso significa? Deus e Noé. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você anda com Deus ou Deus anda com você? Porque se você anda com Deus, aonde Deus vai, você vai atrás. Se Deus anda com você, eu não duvido que Deus anda com você, mas é mais ou menos assim, é você andando com Deus determinando. É você andando com Deus e determinando. Você pode cair, você pode se perder, mas a Bíblia diz que que Noé andava com o Senhor. Isso significa: Senhor, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, exatamente como ela é realizada nos céus, em nome de Jesus. Noé recebeu um plano de Deus, porque não era justo, porque foi justificado, não eram as suas obras, era o amor do Senhor. Era completo, entregue ao Senhor. Quando Noé foi chamado por Deus, Deus sabia que ele diria: eis-me aqui. Que o Senhor levante essa igreja na nossa nação, uma igreja que declara: eis-me aqui. Mas sobretudo, uma igreja que anda com Deus, que Ele vá à frente, porque o governo é dele. Que os governantes se levantarem hoje na nossa nação, talvez em alguns cargos nós teremos ainda segundo turno, mas para muitos já será definido, que aqueles que forem eleitos hoje, se submetam ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Não é Ele andando conosco, é nós andando com Ele, entregues a Ele, sujeitos a Ele. E a nossa nação receberá assim essa palavra. O Brasil, meu irmão, será um exportador de missionários, de pastores, de profetas, de evangelistas, de apóstolos, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que exportarão o Evangelho por todo o mundo, mudando a história de nações. Aquilo que um dia o Senhor semeou nessa terra vai florescer, e é chegado o tempo, uma igreja que se submete, uma igreja justificada, uma igreja completa e uma igreja que serve, que segue o Senhor da nossa nação. Em nome de Jesus, você crê? Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.